Tempo da Quaresma, primeiro domingo. 5. As tentações de Jesus. 1. O Senhor permite que sejamos tentados para que cresçamos nas virtudes. 2. As tentações de Jesus. O demônio prova-nos de maneira semelhante. 3. O Senhor está sempre ao nosso lado. Armas para vencer. 1. A Quaresma comemora os 40 dias que Jesus passou no deserto, como uma preparação para esses anos de pregação que culminam na cruz e na glória da Páscoa. 40 dias de oração e de penitência que, ao findarem, desembocam na cena que a liturgia de hoje oferece à nossa consideração no Evangelho da Missa, as tentações de Cristo. É uma cena cheia de mistério que o homem em vão pretende entender. Deus que se submete à tentação, que deixa agir o maligno, mas que pode ser meditada se pedirmos ao Senhor que nos faça compreender a lição que encerra. É a primeira vez que o demônio intervém na vida de Jesus, e falo abertamente. Põe à prova nosso Senhor. Talvez queira averiguar se chegou a hora do Messias. Jesus deixa-o agir para nos dar exemplo de humildade e para nos ensinar a vencer as tentações que sofreremos ao longo da nossa vida. Como o Senhor fazia todas as coisas para nos ensinar, diz São João Crisóstomo, quis também ser conduzido ao deserto e ali travar combate com o demônio, a fim de que os batizados, se depois do batismo sofrem maiores tentações, não se assustem com isso, como se fosse algo de inesperado. Se não contássemos com as tentações que temos de sofrer, abriríamos a porta a um grande inimigo, o desalento e a tristeza. Jesus quis ensinar-nos com o seu exemplo que ninguém deve considerar-se dispensado de passar por provas. As tentações de nosso Senhor, diz Knox, são também as tentações dos seus servidores individualmente. Mas como é natural, o grau é diferente. O demônio não nos oferecerá a vós e a mim todos os reinos do mundo. Conhece o mercado e, como bom vendedor, oferece exatamente o que calcula que o comprador queira. Suponho que pensará, com bastante razão, que quase todos nós podemos ser comprados por 5.000 libras por ano, e muitos de nós por muito menos. Também não nos oferece as suas vantagens de modo tão aberto. Antes, envolve as suas ofertas em toda a espécie de formas plausíveis. Mas se vê a menor oportunidade, não demora muito em mostrar-nos como podemos conseguir aquilo que queremos, se concordamos em serem fiéis a nós mesmos e, muitas vezes, à nossa fé católica. Como nos lembra o prefácio da missa de hoje, o Senhor ensina-nos com a sua conduta como devemos vencer as tentações e como tirar proveito das provas por que iremos passar. Ele permite as tentações e serve-se delas, providencialmente, para te purificar, para te fazer santo, para te desprender melhor das coisas da terra, para te conduzir aonde Ele quer e por onde quer, para te fazer feliz numa vida que não seja cômoda e para te dar maturidade, compreensão, eficácia no teu trabalho apostólico com as almas e, sobretudo, para te fazer humilde, muito humilde. Feliz o homem que suporta a tentação, diz o apóstolo Tiago, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. 2. O demônio tenta-nos aproveitando as necessidades e fraquezas da natureza humana. O Senhor, depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome, como qualquer homem nas mesmas circunstâncias. Foi este o momento em que o tentador se aproximou dele, propondo-lhe que convertesse as pedras que havia ali por perto no pão de que tanto necessitava e que desejava. E Jesus não só rejeita o alimento que o corpo lhe pedia, como afasta de si uma incitação maior, a de usar do poder divino para remediar, digamos assim, um problema pessoal.
Generosidade do Senhor que se humilhou, que aceitou plenamente a condução humana, que não se serve do seu poder de Deus para fugir das dificuldades ou do esforço, que nos ensina a ser fortes, a amar o trabalho, a apreciar a nobreza humana e divina, de saborear as consequências da entrega. Esta passagem do Evangelho ensina-nos também a estar especialmente vigilantes nesses momentos de fraqueza ou cansaço que nos podem atingir a nós e aqueles a quem temos obrigação de ajudar. São momentos ruins em que o demônio talvez intensifique a tentação para que as nossas vidas tomem outros rumos, alheios à vontade de Deus. Na segunda tentação, o demônio transportou-o à cidade santa, situou-o no pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele ordenou aos seus anjos que te tomassem nas suas mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Era uma tentação aparentemente capciosa. Se te recusas, demonstrarás que não confias em Deus plenamente. Se aceitas, obrigas Deus a enviar em proveito pessoal os seus anjos para que te salvem. O demônio não sabe que Jesus não teria necessidade de anjo algum. No fim da sua vida terrena, Jesus ouvirá uma proposta parecida e com palavras quase idênticas. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Cristo nega-se a fazer milagres inúteis, por vaidade ou por vanglória. Nós devemos estar atentos para saber rejeitar tentações semelhantes, o desejo de ficar bem, que pode surgir até nas coisas mais santas, o prurido de montar em benefício próprio falsas argumentações que pretendem fundar-se na Sagrada Escritura, a atitude cética de quem pede e até exige provas ou sinais extraordinários para crer, esquecido de que o Senhor nos dá no meio da nossa vida cotidiana graças e testemunhos suficientes para iluminarem o caminho da fé. Na última das tentações, o demônio oferece a Jesus toda a glória e poder terreno que um homem pode ambicionar. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. O Senhor rechaça definitivamente o tentador. O demônio promete sempre mais do que pode dar. A felicidade está muito longe das suas mãos. Toda a tentação é sempre um logro miserável. Mas para nos experimentar, o demônio conta com as nossas ambições. E a pior delas é desejar a todo o custo a glória pessoal, a ânsia de nos procurarmos sistematicamente a nós mesmos nas coisas que fazemos e projetamos. Muitas vezes, o pior dos ídolos é o nosso próprio eu. Temos que vigiar em luta constante, porque dentro de nós permanece a tendência de desejar a glória humana, apesar de termos dito ao Senhor repetidamente que não queremos outra glória que não a dele. Jesus também se dirige a nós quando diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E é isto que nós desejamos e pedimos: servir a Deus alicerçados na vocação a que ele nos chamou. 3. O Senhor está sempre ao nosso lado, em cada tentação, e nos diz afetuosamente: Confiai, eu venci o mundo. E nós nos apoiamos nele, porque se não fizéssemos, pouco conseguiríamos sozinhos. Tudo posso naquele que me conforta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Podemos prevenir as tentações mediante a mortificação constante, mediante a prática da caridade e a guarda dos sentidos internos e externos. Devemos também fugir das ocasiões de pecar, por pequenas que sejam, pois aquele que ama o perigo, nele perecerá. E juntamente com a mortificação, a oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É necessário repetir muitas vezes e com confiança a oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação.
Já que o próprio Senhor põe nos lábios humanos esse pedido, é bom repeti-lo incessantemente. E também combatemos a tentação manifestando abertamente ao diretor espiritual, pois expô-la é vencê-la. Quem revela as suas tentações ao diretor espiritual pode estar certo de que Deus lhe concede a graça necessária para ser bem orientado. Contamos sempre com a graça de Deus para vencer qualquer tentação. Não te esqueças, meu amigo, de que precisas de armas para vencer nesta batalha espiritual. As tuas armas serão a oração contínua, a sinceridade e fraqueza com o teu diretor espiritual, a Santíssima Eucaristia e o sacramento da penitência, um generoso espírito de mortificação cristã, que te levará a fugir das ocasiões e a evitar a ociosidade, bem como a humildade de coração e uma devoção terna e filial à Santíssima Virgem, consoladora dos aflitos e refúgio dos pecadores. Dirige-te sempre a ela com confiança e lhe diz: minha mãe, confiança minha.